Você sabia que Deus deserdou as nações? Eu sei, parece estranho ouvir isso, mas é exatamente o que acontece na narrativa bíblica. Em um momento decisivo da história humana, Deus entrega as nações e as entrega para serem governadas por outros seres espirituais. Calma, isso não é politeísmo. A Bíblia mostra que o mundo espiritual é composto por diferentes seres, anjos, seres celestiais, aquilo que o hebraico chama de Elohim. O próprio Deus é chamado Elohim, mas ele é único. Ele é o Criador, o Senhor, Yahvé. Os outros seres não são como ele, mas alguns deles se tornaram seus opositores. E é aí que a história mudou completamente. Depois que a humanidade escolhe se afastar de Deus e mergulha na idolatria, Deus permite que as nações sigam aquilo que escolheram, mas ele não desiste do seu plano. Logo após esse episódio, ele chama Abraão e separa para si uma porção específica. Enquanto as nações seguem outro caminho, Deus começa a construir uma história de redenção. Mas quando isso aconteceu? Onde a Bíblia mostra essa divisão? Para entender isso, a gente vai precisar voltar a algo que certamente você já ouviu falar: a Torre de Babel. Sejam bem-vindos ao canal Cristológica, eu sou o Rodrigo Cairis e se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para mais conteúdos que unem cristianismo, Bíblia e ciência. Agora vamos voltar para Babel. Em Gênesis 11, toda a humanidade ainda falava uma única língua, e então surge um projeto. Eles dizem: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. A humanidade queria autonomia, queria se estabelecer por conta própria, queria evitar ser espalhada. Então, Deus intervém. Primeiro, as línguas são confundidas. Depois, os povos se espalham. É nesse momento que as nações começam a se formar. Em Gênesis 10, nós já vemos esses povos organizados, no chamado Mapa das Nações. Gênesis 10 mostra já o resultado do que aconteceu em Gênesis 11. E agora surge um texto que menciona exatamente esse ocorrido. A maioria das Bíblias traduz como segundo o número dos filhos de Israel, mas os manuscritos mais antigos que possuímos, incluindo os manuscritos do Mar Morto, registram filhos de Deus. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, feita séculos antes de Cristo, também traz essa leitura. E isso faz muito mais sentido, porque quando as nações foram divididas em Babel, Israel não existia como nação. Israel teria seu início depois, através do chamado de Abraão. Se a leitura original for filhos de Deus, isso significa que naquele momento da separação dos povos, as nações passaram a estar sob administração de outros seres espirituais. Enquanto isso, Israel seria a porção escolhida diretamente por Deus. Agora surge uma pergunta inevitável. Se as nações foram colocadas sob responsabilidade dos filhos de Deus, eles permaneceram fiéis governando espiritualmente os povos? Ou algo deu errado ao longo do caminho? E é aqui que entramos em um dos textos mais enigmáticos de todo o Antigo Testamento, o Salmo 82.
cena é clara. Yahvé está no meio da Assembleia Divina. Ele não está sendo julgado. Ele é quem julga. Os seres que receberam responsabilidade sobre as nações estão sendo confrontados por exercerem autoridade com injustiça. O salmo continua. Assim como vimos em Deuteronômio 32, aparecem novamente os filhos de Deus, seres espirituais que fazem parte do concílio divino. Eles receberam autoridade, mas essa autoridade foi corrompida, e a sentença é anunciada: eles não governarão para sempre. O salmo termina assim. Essa mesma realidade aparece em Daniel 10. Daniel passa 3 semanas em oração e lamento. Quando o anjo finalmente se manifesta, ele explica que desde o primeiro dia a oração havia sido ouvida. Mas ele foi impedido de chegar antes. O príncipe da Pérsia resistiu a ele por 21 dias. Somente quando Miguel veio em auxílio, o mensageiro conseguiu prosseguir. E o texto ainda menciona o príncipe da Grécia. Não são meros governantes humanos. O contexto descreve um conflito espiritual ligado às nações. Há forças atuando por trás dos reinos. E quando olhamos para a história, inclusive para os nossos dias, percebemos que esses poderes continuam exercendo influência. É por isso que presenciamos sistemas corruptos, guerras e opressão. Esses seres continuam governando espiritualmente as nações. Mas algo muito importante aconteceu, e esse cenário começa a mudar. No ministério de Jesus, ele envia discípulos às cidades, mas não apenas os 12. O detalhe está no número, 70 ou 72. A diferença existe nos manuscritos antigos, mas curiosamente em Gênesis 10, quando contamos as genealogias dos filhos de Noé, o total tradicional chega a 70 povos no texto hebraico e 72 na Septuaginta. Mas nos dois casos o número representa a totalidade das nações formadas após o dilúvio. Jesus envia exatamente esse número. Não parece coincidência. É como se representantes simbólicos das nações estivessem avançando antes da chegada do Messias. E o que acontece em seguida confirma que não se trata apenas de pregação. Enquanto eles entram nas cidades, os demônios se submetem, e Jesus declara a queda de Satanás. Ainda não é o juízo final, mas é o início da retomada. O domínio espiritual começa a ser confrontado, e a prestação de contas por parte desses deuses começa a se aproximar. O que começou no ministério de Jesus chega ao seu ponto decisivo na cruz. Naquele momento, parecia a derrota. O Messias estava sendo crucificado. O Salmo 22, escrito séculos antes da crucificação existir como método de execução, fala de um justo sofrendo, fala de mãos e pés perfurados, fala de roupas repartidas e diz algo impressionante: fortes touros de Bazã me cercam. Bazã, no Antigo Testamento, era uma região associada aos Refaíns, conhecidos como os gigantes.
e na tradição judaica ligada a forças espirituais hostis. A imagem aponta para poder e oposição espiritual. Não era apenas a morte de um líder acusado de blasfêmia, era um conflito cósmico. Na cruz, algo invisível acontece. Os poderes que influenciavam as nações são atingidos. O pecado é pago. O que parecia a vitória das trevas não se confirma. 3 dias após a crucificação, o túmulo estava vazio. A ressurreição confirma a vitória. E então, chegamos a outro evento com conexão direta às 70 nações, Pentecostes. Em Jerusalém, semanas após a ressurreição, os discípulos estavam reunidos. De repente, um som como de um vento impetuoso enche a casa. Línguas como de fogo repousam sobre eles. Eles começam a falar em idiomas que eles não conheciam. E quem estava ali? Jerusalém estava cheia de judeus vindos de várias regiões do mundo. Lucas faz questão de listar esses povos. Nações representadas ali. Em Babel, as línguas foram confundidas e os povos espalhados. As nações foram divididas. Agora, homens de várias nações ouvem a mensagem em seu próprio idioma. O que antes marcou a dispersão, agora se torna união. União em torno de uma mesma mensagem. A vitória da cruz começa a alcançar as nações. Aqueles que estavam ali voltariam para os seus países levando a mensagem do Messias. A retomada está em curso. A mensagem começa a sair de Jerusalém. E é aqui que Paulo entra. Depois de sua conversão, ele se torna o apóstolo dos gentios. Sua missão é clara: levar o evangelho às nações. Mas em sua carta aos Romanos, ele revela um alvo específico. A Espanha ficava no extremo ocidental do mundo conhecido naquele tempo. No Antigo Testamento, o nome Tarsis aparece na genealogia dos descendentes de Jafé. Com o passar das Escrituras, Tarsis passa a representar uma região distante no extremo oeste. Historicamente, Tarsis é associada à região que hoje conhecemos como parte da Espanha. No livro de Jonas, por exemplo, Tarsis simboliza exatamente isso, o lugar mais distante possível. Quando Paulo fala que está indo à Espanha, ele quer alcançar o limite do mapa. Desde Babel, as nações foram espalhadas. Agora, o evangelho está sendo levado a todos os cantos do planeta. O plano nunca foi abandonar as nações, foi alcançá-las, uma a uma, e nenhuma ficaria de fora. Desde Babel, as nações foram divididas. Segundo Deuteronômio 32, colocadas sob administração espiritual. O Salmo 82 anuncia julgamento. Daniel revela conflitos por trás dos impérios. No ministério de Jesus, a retomada começa. Na cruz, o conflito atinge seu ponto decisivo. Em Pentecostes, a mensagem alcança as nações. Com Paulo, ela atravessa o mapa.
Mas a Bíblia não termina com nações dissolvidas, ela termina com nações restauradas. As nações continuam existindo, mas agora sob o governo direto de Deus, sem administração corrompida, sem poderes ocultos manipulando impérios. O reino pertence a Cristo, e o que foi um dia deserdado por Deus é finalmente redimido. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.